Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade à nossa correção dos exercícios sobre concordância nominal, certo? Nós fizemos até o número 7, né, então até a questão 7 e vamos dar continuidade da 8 em diante, beleza? Nós vamos analisar cada alternativa, né, das então questões e espero que vocês prestem atenção às regras que então aqui serão trabalhadas, tanto a regra geral quanto algumas regras específicas, certo? Vou enviar um arquivo para vocês com algumas regrinhas que o livro não trabalhou. Então, vamos lá. Antes de começarmos, nesta questão, na questão 8, nós já vamos então nos deparar com situações ligadas à regra geral e à regra específica, ou as regras específicas. Vamos lá, então vamos relembrar qual é a regra geral. A regra geral é que, observem, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo no particípio concordam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o substantivo, certo? Olha só, estas classes modificam o substantivo. O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo no particípio modificam o substantivo e concordam com ele em gênero e número. Então, modificam e concordam em gênero e número. Só que existe a regra que anula a concordância. É a regra em que uma palavra vai ter uma função adverbial. Como assim? É porque a regra se dá da seguinte forma. O advérbio, ele vai, então, observe, modificar um adjetivo, um outro advérbio e um verbo. Mas ele não concorda em gênero e número. E por que eu falei função adverbial? Porque não só o próprio advérbio tem essa função, mas algumas palavras, quando tem a sua morfologia, né, modificada, ou seja, quando ela passa a exercer uma classe gramatical diferente daquela de origem dela, então ela pode exercer uma função adverbial, como, por exemplo, um substantivo que é usado como um adjetivo. Se o substantivo é usado como adjetivo, então ele vai ficar invariável. Ele modifica uma outra palavra, mas ele permanece invariável. Tá? Então ele modifica, mas não concorda. Vamos então aplicar essas regras? Não são muitas, mas vocês vão ver que isso aí pode ser aplicado em, por exemplo, mais ou menos uns 80 a 90% dos casos. Tá? Então, assinale a frase, olha só, imperfeita quanto à concordância nominal. Eu espero que vocês sempre leiam com muita calma os comandos das questões, prestando atenção a como, então, estes comandos são produzidos. Porque eles modificam, muitas vezes eles colocam assim, assinale a frase incorreta, a frase correta, certo? A alternativa correta, ou então a frase imperfeita, a frase perfeita, a alternativa em que não há erro, ou a alternativa em que há erro, e assim por diante. Então, nós queremos a imperfeita. Vamos analisar uma por uma, então? A. O artista andava por longes terras. Olha, este longes aqui, ou seja, essa frase, ela causa muito estranhamento, porque longes, né, ou a palavra longe, é quase sempre usado como advérbio. Então, o falante, mesmo sem conhecer a regra, né, do advérbio, ou seja, de palavras com a função adverbial, a pessoa não vai, então, o falante não vai flexionar. Tá? Ah, você está muito longe daqui. Sempre assim, longe, longe, longe. Mas aqui causa estranhamento porque está flexionado e tem de estar flexionado. Por quê? Olha a regra geral. Porque concorda com o substantivo. E se concorda com o substantivo, aliás, modifica o substantivo, vamos dizer assim primeiro. Então, longes modificam o substantivo. E se modifica o substantivo, também tem de concordar. Por quê? Porque as classes de palavra, então, que modificam o substantivo também concordam com ele.
certo? A não ser que não tenha uma função adverbial, né? Porque pode até modificar um substantivo, mas não concordar. Isso ocorre, então, quando um substantivo tem a função de adjetivo. Mas calma, nós vamos ver isso na B. Temos aqui então a A, né? Longes terras. Modificando então a palavra terras, que é um substantivo, tem de concordar, certo? É uma função adjetiva. Se é uma função adjetiva, modifica e concorda. Está correta esta frase. Nós queremos a imperfeita. Tá? Então está perfeita, nós queremos a imperfeita, não é esta. Agora, realizava uma tarefa monstro. Não tinha que ser realizava uma tarefa monstra? Não, porque monstro é um substantivo. Vamos ver aqui, observem. Monstro, substantivo masculino. Então, se ele é um substantivo, aqui está funcionando como adjetivo, porque modifica a palavra tarefa. Mas eu falei que um substantivo, com a função de adjetivo, modificando um outro substantivo, vai permanecer invariável. Ou seja, modifica, mas não concorda. Tem a função adverbial. Então, observem. Nós temos aqui esta palavra que tem de estar realmente invariável porque é um substantivo modificando o outro substantivo. Então, um substantivo com função adjetiva que, na verdade, vai ter uma função adverbial. Olha que coisa, né? Estranha até. Né? Ou seja, se ele modifica um outro substantivo, é uma função adjetiva, porque quem tem a função de modificar um substantivo é um adjetivo. Ah, professor, mas não é o artigo também? Mas o artigo tem a função adjetiva, porque acompanha um substantivo. Qualquer classe de palavra que acompanha um substantivo, modificando-o, tem função adjetiva. O numeral tem função adjetiva. É por isso que você, muitas vezes, ao classificar os pronomes, você vai falar assim, este pronome é adjetivo ou este pronome é substantivo. Certo? Então, nós temos aqui um substantivo com função de adjetivo, mas quando isso ocorre, ele vai ficar invariável, assim como o advérbio. Então, está correto. Se você dissesse assim, realizava vamos colocar tarefas, ainda seria monstro. Tá? Ele tinha uma filha monstro. Ele tinha um filho monstro. Ele tinha filhas monstro. Ele tinha filhos monstro. Não se modifica. Essas frases que eu acabei de produzir, todas estão corretas. Beleza? Agora vamos para C. Os garotos eram tal qual o avô. O erro está aqui, ou seja, a frase imperfeita. Tá? Perceberam em que parte? Vamos ver? Garotos é um substantivo e avô também. A questão é que, quando você tem aqui essa expressão tal qual e há um verbo de ligação, olha como é que é complexo isso aqui. Você tem dois substantivos, você tem um verbo de ligação e a expressão tal qual. Só ocorre com verbos de ligação, isso que eu vou falar agora. O tal concorda com o substantivo antecedente a ele, ou seja, que vem antes na frase. E o qual concorda com o substantivo que vem depois. Isso somente com verbos de ligação. Então, se são os garotos, tinha de ser tais. A frase correta aqui seria: os garotos eram tais qual o avô. Então, esta é a frase correta. Os garotos eram tais qual o avô. Certinho? Bom, como é que eu sei disso? Eu vou enviar para vocês esta, então, apostila aqui. Observem, todas essas regras estão aqui. Está aqui, ó, a regra do tal qual. Usado com o verbo ser é invariável. Tá? Tal concorda, aliás, desculpem, é variável. Tal concorda com o primeiro termo
né? E qual com o segundo. Ele era tal qual o colega, tá? Agora, eles eram tais qual o colega. Qual, concordando com o colega. Sublinhado, sublinhado. Aqui, negrito, negrito. Agora, ele era tal, tal, concordando com ele. Quais os colegas? Observem essa frase. Ele era tal quais os colegas. Está correta. Agora, eles eram tais quais os colegas. Por quê? Tais concorda com eles, plural, então, e quais concorda com colegas, plural também. Beleza? Agora, com outros verbos, né, que não seja o verbo ser, então você vai fazer o quê? Deixar invariável. Ele agiu tal qual o colega, ou eles agiram tal qual os colegas. Tá? Eu falei verbo de ligação, mas na verdade é o verbo ser. Somente ele, porque o verbo ser geralmente é usado como verbo, então, de ligação. Beleza? Então, com o verbo ser, e somente com ele, a expressão, então, tal qual, vai fazer concordância com os substantivos na frase. Tá? Tal com o substantivo que vem antes e qual com o substantivo que vem depois. Beleza? Vamos então continuar aqui a nossa correção dos exercícios. Vamos ver a D, mesmo achando a alternativa imperfeita, que é a que nós queremos, né? Vamos analisar a D. Não existe uma mulher todo-poderosa. Está correto isso aqui? Está correto, né? Nós queremos a imperfeita, então esta está perfeita. Beleza? Como assim? A palavra todo aqui, né? De todo-poderosa, todo-poderoso, né? O todo aqui não vai, então, concordar com nenhuma palavra, vai ficar invariável. A palavra aqui, poderosa, é a que fica, tá bom? No caso, fazendo a concordância. Vamos ver isso? Olha só. Deixe-me ver. Está aqui, ó. Observação, em todo-poderoso, todo é invariável. O todo-poderoso, os todo-poderosos, a todo-poderosa, as todo-poderosas, certo? Funciona como o adjetivo composto. O primeiro item sempre é invariável. E o segundo item concorda com o substantivo a que se refere. Certinho? Entenderam? Então eu vou enviar esta apostila porque realmente ela ajuda muito. Foi uma reunião de várias regras que eu fiz, né? Digitei tudo isso daqui. É muita coisa, muita regra, tá? E vou enviar para que vocês possam então ter acesso a essas regras aqui, né? Com certeza vocês vão usar muito no futuro, quem preservar, né? Muitas vezes, infelizmente, não se dá muita atenção a estudar durante a adolescência, mas depois que a pessoa começa a se interessar por estudar para concurso público, né? Mesmo para obter muito conhecimento, né? As pessoas acabam se interessando por isso mais no futuro, né? Ou seja, no futuro da adolescência, vamos colocar assim. Então, esta apostila vai servir muito para vocês. Vamos lá então, aqui está correto, porque tudo é invariável e poderosa concorda com mulher. Vamos para 9. Em qual alternativa apenas a segunda palavra? Cuidado com isso, geralmente eu coloco esta questão numa prova, mas eu observei que os alunos simplesmente apanham, né, quando encontram então esta questão. Em qual alternativa apenas a segunda palavra dos parênteses pode ser usada na lacuna? Então, somente a segunda pode ser usada. Tá? Se você pode usar a primeira e a segunda, ou só pode usar a primeira, a questão não está correta. Então, você só pode usar a segunda, uma dessas aqui. E a primeira não vai poder entrar na regra. Tá? Vamos ver? Olha só. Estudei música e literatura. Francesa pode ser usada, né, a palavra? Sim, concordando com literatura. Então, esta já não é a que queremos. Francesas pode ser usada? Pode. Por quê? Concordando com a música, a literatura. Dois gêneros iguais, joga para o plural, só que preservando o gênero. Gênero feminino, gênero feminino. Então, gênero feminino, plural. Beleza? Histórias quanto
Observe, uma regra que eu ensinei na última aula a vocês, diz que quando você tem essa formação de o, aí o advérbio mais, o adjetivo e a palavra possível, a palavra possível concorda com o, certo? E nesta mesma regra existia, ou existe na verdade, a regra do quanto e a palavra possível, sempre invariável. Então, história quanto possíveis tristes? Jamais, porque é invariável. Então, história quanto possível tristes. Vamos ver? Está aqui, ó, inclusive. Está aqui, concorda com o possível, os possíveis, a possível, o possível, as possíveis, quanto, sempre invariável. Está aqui, ó. Em relação ao advérbio quanto, é sempre invariável. Ele e a palavra possível, tá? Observem. História, não, aqui embaixo. História quanto possível triste, ou histórias quanto possível tristes. O adjetivo flexiona-se, concordando com histórias. Mas a expressão quanto possível sempre, sempre, sempre invariável. Certo? Então, vamos lá. Agora, nenhum, nem outro animal fugiu. Olha, esta expressão nenhum nem outro, sempre no singular, tá? Ou seja, o substantivo, na verdade. Vamos ver aqui. Um e outro, um ou outro, nenhum nem outro, tá? Substantivo no singular e o adjetivo no plural, tá? Um e outro animal ferozes fugiu, tá? Encontrei um ou outro vizinho prestativos. Nenhum nem outro estudante preparados temerá. Esta é a regra da concordância nominal. Eu tenho aqui as regras da concordância verbal. Vamos ver. Concordância verbal. Deixe-me ver onde está o conteúdo. Não, aqui é só exercício. Tá aqui. Vamos lá, nos casos, então, de um e outro, nenhum nem outro. Deixe-me ver se eu acho. Se não achar, a gente fala sobre, tá aqui, ó, sobre a regra. Então tá, vamos lá. Um e outro, tá? Atleta completou a prova ou um e outro atleta completaram a prova. Aqui já é diferente a regra, né? Você pode singular e plural, certo? Então, temos aqui, ó, com as expressões um, dos que e um e outro, embora alguns gramáticos considerem a concordância facultativa, a preferência é pelo uso do verbo no plural, tá? Mas lá na nossa regra é nenhum nem outro, tem um nem, né? Beleza, agora qual é a diferença então? Daqui a pouco eu falo, vamos ver se existe a regra aqui específica. Se não houver, a gente então conversa, tá? Sobre isso aí. Eu acho que não vai haver a regra específica aqui. Bom, o que temos então? Neste caso aqui, na concordância verbal, né, há diferença. Né? Ou seja, você tem então um e outro, e o verbo pode ficar no singular ou no plural, certo? Agora, nós temos aqui, ó, ele foi um dos que mais lutou, certo? Ou seja, no singular também, com esta outra, né, que tem uma certa correspondência com esta regra que nós estamos então conversando, tá? Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso conteúdo, né, que é concordância nominal, logicamente. Realmente não achei. Deixe-me ver aqui ainda uma última esperança. Não tem.
Está aqui o exercício. Então, beleza, vamos lá. Nenhum e nem outro animal. Vamos colocar aqui, que é o que eu quero conversar com vocês. Então, nenhum nem outro animal fugiu. Observem que aqui, na verdade, se trata mais de uma concordância em que, se você for observar, você tem o substantivo, mas você não tem o adjetivo, certo? Então você até se pergunta, mas então será que a concordância deve ser feita com o verbo, por exemplo? Aí não estaria correta, né? A concordância em si, ou seja, não haveria então a concordância nominal, que é o nosso estudo, beleza? Mas qual é a situação aí? Nenhum e nem outro exige o substantivo no singular, neste caso aqui. Não coloquei aquela regra, né, na concordância, né, verbal, por exemplo, mas a questão é que exige o substantivo aqui no singular por causa desta expressão, certo? Nenhum nem outro animal fugiu. Qual é a situação aqui? O problema é analisar a semântica da frase. Aí a coisa complica ainda muito mais. Por quê? Olha só. Algum animal fugiu? Não, não fugiram, né? Então, um animal aqui, nenhum animal fugiu e nenhum outro animal fugiu. Então, se nenhum animal fugiu, a intenção é você deixar realmente o substantivo no singular, tá? Não fugiu, certo? Então, nós temos esse nem que junta as duas frases, ou seja, os dois termos, na verdade, desculpem, né? Porque é uma conjunção, e a conjunção tem a função de ligar ou uma oração a outra, ou um termo da oração a outro. Nós temos aqui, então, essa expressão como o sujeito, né? E a questão é você analisar a semântica, então entendendo que, na verdade, esta é uma expressão que leva a ideia para o singular, né? Então é por isso que o verbo, aliás, desculpem, o substantivo animal fica no singular, né, neste caso aí, beleza? Então exige simplesmente substantivo no singular. Aí nós temos, só respondia com, no caso, palavras. Meio palavras, pode ser? Nós temos um probleminha com a palavra meio, tá? A palavra meio, ela pode ter concordância com, na verdade, o substantivo, ou pode funcionar como um advérbio. Se concordar com o substantivo, então ela tende a flexionar-se, né? Vamos ver isso? Olha só, meio. Eu vou falar para vocês primeiro, né? Qual é a resposta? Se for a metade, então você usa meia. E palavras, está no plural, está concordando com palavras. Então, se concorda com o substantivo, é a regra geral, facinho. Você vai colocar meias, tá? Quem concorda com o substantivo, na verdade, o que concorda com o substantivo, né? Não quem. Então, tende a flexionar-se conforme o substantivo, ou seja, concordar. Palavras meias. Meio não tem como, porque está no singular e masculino. E palavras está no plural e feminino. Então, só meias que cabe aqui. Achamos a questão que queríamos. Está aqui, então. Beleza? Então, meias aqui. E esta regra está aqui. Só quero mostrar que está aqui para vocês, quando forem estudar, né, para a prova, por exemplo, usem essa, então, apostila aqui. Está aqui, meio, meia. Tá? Quando empregado como adjetivo, vai concordar, né? E quando empregado como advérbio, invariável. Simples. Aí há vários exemplos aqui, vocês podem estudar. Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Até a próxima aula, em que nós vamos dar continuidade à correção dos exercícios. Beleza? Então, tchau, tchau e até lá.